Boa tarde, aqui quem fala é Marcos Demarque, economista-chefe da Oris Partners. Estamos aqui hoje, dia 6 de janeiro, para o nosso primeiro Oris Podcast. Antes de mais nada, desejar a todos aí um ótimo 2023 e que seja mais um ano aí de prosperidade para todos, né? Hoje aqui a gente começar esse ano um pouquinho com os dados que saíram ao longo dos últimos dias, especialmente na economia norte-americana, né? A gente teve os dados de mercado de trabalho, teve um documento importante do Banco Central americano, alguns dados europeus também que acho que vale a pena passar de relance, assim como algum comentário um pouco mais breve sobre política monetária aqui no Brasil, tá? Especificamente, acho que o importante citar um pouquinho do que está acontecendo hoje, né, nos mercados lá fora. Saiu os dados do mercado de trabalho referente a dezembro nos Estados Unidos. Veio com uma criação de emprego um pouco acima do esperado, era esperado alguma coisa perto de 200 mil empregos para o mês de dezembro, foram 223 mil, então pouca coisa acima do esperado. Mas mesmo assim um número robusto, né? Acho que para se ter na cabeça, né, você precisa de alguma coisa perto de 100 mil, 120 mil empregos ao mês para a taxa de desemprego ficar estável, né? Qualquer número acima de 100, 120 mil acaba reduzindo a taxa de desemprego. E foi o que a gente observou, inclusive, nos dados hoje, né? A taxa de desemprego acabou recuando de 3,7% para 3,5%, né? Ou seja, é um mercado de trabalho que ainda está, de certa forma, aquecido, né? Mas, de alguma forma, esses números que eu acabei de citar aqui acabaram ficando em segundo plano, porque também saíram os dados de salário, e os dados salariais acabaram vindo um pouco mais a menos, né? Um pouco mais benignos aí. Era esperado uma alta, na comparação com novembro, uma alta de 0,4%, vai uma alta de apenas 0,3%. E mais importante que isso, né? Quando a gente olha os últimos 3 meses, os dados de salários já deram uma boa acalmada, assim, de maneira geral, e se a gente olha bem a ponta, já estão próximos a um ritmo de crescimento de salários condizentes com uma inflação caminhando para a meta, né? Só lembrando, os Estados Unidos está com uma inflação bastante alta, né? Há perspectiva de desaceleração nos próximos meses, a gente teve dados mais benignos nos últimos meses e provavelmente isso acontecerá aí daqui em diante, nesse começo de ano. Mas qual que é o ponto aqui, né? Uma desaceleração de salários, lá na frente, eventualmente, vai também trazer algum benefício, né? Alguns números mais benignos para a inflação de serviços que a gente viu mais pressionado ao longo dos últimos 1 ano, 2 anos, né? E aí eu faço abrir um parênteses aqui que eu queria chamar a atenção, né? Até publiquei no nosso Twitter, não sei se está todo mundo já atento, né? A gente tem nosso canal no Twitter, lá no Oris Partners, né? Só procurar o gráfico que mostra mais detalhadamente isso que eu estou comentando, né? E de maneira geral, esse número de salários, né, apesar dos empregos terem vindo ainda números bastante fortes, eles acabam trazendo um certo alívio para o Fed, né, que está muito focado nessa ideia de que não dá para declarar uma vitória com relação ao combate à inflação. Esse foi, inclusive, o tom que a gente observou na ata da última reunião de política monetária, né, saiu essa última quarta-feira. E nesse documento, os membros do colegiado, né, do Banco Central americano, deixaram bastante claro que ainda existe uma tarefa a ser feita, né? E aqui que eu queria chamar um pouco mais a atenção para o que a gente imagina o que seja aí nos próximos meses política monetária nos Estados Unidos. Quando a gente olha a curva de mercado, né, o que eu quero dizer com curva de mercado, quando a gente olha o que os preços estão indicando para frente, né? É um Banco Central que vai chegar com uma taxa de juros ali perto de 5%, mas que já em meados desse ano começaria a cortar os juros, né? A gente discorda, né, dessa ideia de que lá para metade do ano o Banco Central americano já vai estar pensando em cortar juros, acho que não é essa a ideia. E aqui que é importante diferenciar um pouco. A gente passou do momento onde o Fed estava muito preocupado com a aceleração inflacionária, isso já ficou para trás, provavelmente. E daqui em diante, o que a gente vai observar é um Banco Central americano muito mais preocupado em combater a persistência da inflação, né? Essa inércia que eventualmente ela pode acabar tendo aí ao longo dos próximos anos, né? Então, acho que para isso o Banco Central americano vai deixar bastante claro que tudo bem, a inflação fez pico, vai desacelerar, mas estamos longe da meta, a meta é 2%,
E para garantir que ela convirja para onde é desejado, né, ela terá que ser segurada aí por segurada no caso, né, a taxa de juros por um bom tempo, né? Uh, assim, é muito provável que já na próxima reunião o Banco Central americano aí repense o ritmo de altas, né? Se a gente olhar que o mercado aí está precificando é um pouco mais do que uma alta de 25 pontos base, acho que está em 0,30, pelo menos até a hora que eu saí da minha mesa, indicando que o mercado ainda tem uma dúvida se vai ser 0,50 ou 0,25. No nosso cenário Oriza, que a gente estava originalmente trabalhando com um cenário de uma alta de 50 na próxima reunião, que vai ser agora em fevereiro, e uma última alta em março de 0,25. É bem possível, né, que essa alta de 50 que a gente estava pensando aí para fevereiro acaba migrando mesmo para o 25. Não vale a pena fazer nenhuma revisão nesse momento, né, mas vamos acompanhar os dados, ainda mais porque a semana que vem a gente tem a divulgação dos dados de inflação para o mês de dezembro, né, são super relevantes. Acho que se nesse caso a gente vê uma inflação mais calma, números mais benignos, é bastante possível que o Fed migre para uma alta mais moderada de juros aí. Só lembrando que o Fed Funds, né, a taxa básica de juros por lá está em 4,5%, né, então ficaria aí, provavelmente, ao terminar o ciclo, mais perto de 5% do que provavelmente 5,5%. Mas, enfim, acho que o ponto aqui que eu gostaria de deixar claro é que o Fed errou, né, lá atrás, quando ele tentou fazer um diagnóstico de que era uma inflação temporária, né, que a gente observou durante os anos da pandemia. Um erro bastante grande, inclusive que teve impactos sobre a credibilidade do Banco Central, e acho que ele errar no diagnóstico agora novamente seria bastante ruim em cima do erro que ele já teve aí no passado recente. Então, nesse momento, errar para ser mais conservador, no sentido de dar mais juros, é mais prudente do que errar dando menos juros e a inflação não arrefecer da maneira desejada. Então, é por isso que eu acho que a mensagem daqui em diante vai ser de um Banco Central batendo muito na tecla de que tudo bem, subimos os juros, chegamos aonde deveríamos chegar, né? Pelo menos aí vai ser, acho que isso vai acontecer nesse primeiro semestre, mas reduzir juros parece muito precipitado. Obviamente, uma recessão que vem a acontecer, que eu julgo hoje, aos olhos de hoje, é algo bem possível, né? Mas teria que ser uma recessão bastante grave, a ponto de você ter certeza que isso vai resultar numa desaceleração mais forte da inflação. Então, por hoje, acho que a ideia do Fed testar a persistência dessa inflação e tentar sinalizar de maneira bastante enfática que cortes de juros não estão no cardápio nesse momento. Seria uma coisa aí que eles não querem nem aventar essa possibilidade. Nesse sentido, acho que vale a pena fazer de raspão aqui um comentário sobre como que a gente está do outro lado do Atlântico, né, na Europa, né? Hoje de manhã saiu os dados de inflação para dezembro, né? E a gente observou aí números europeus aí bastante pressionados ainda. Você teve um alívio, né, pelo lado da energia, né? Os preços de energia caindo relativamente bem aí no mês de dezembro, mas quando a gente olha o núcleo, né, excluindo o que é energia e o que é alimentos do indicador, o número veio mais forte novamente, né? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque se nos Estados Unidos existe uma certa empolgação de que a inflação está sendo aos poucos vencida, na Europa essas sinalizações ainda são bastante mais tímidas, né? O núcleo ainda bastante contaminado pelo efeito da energia, né? Então, tudo nos leva a crer que o Banco Central Europeu deverá, diferentemente do Fed, deverá ainda sinalizar altas aí ao longo do semestre. Tá? Então, acho que o Fed vai subir, mas acho que o Banco Central Europeu talvez tenha um tom ainda um pouco mais duro no combate à inflação no relativo. Tá? Então, a gente pode esperar um juros europeu aí, com mais indicações de alta ao longo dos próximos meses.
E por fim, aqui, acho que só para fazer um breve comentário, né, isso vai ser fruto aí de discussões, provavelmente nos nossos próximos podcasts. E Brasil, como que a gente fica em termos de política monetária? Né? A gente já, recentemente, aí no final de dezembro, a gente já tocou um pouco no assunto. Acho que a ideia é de que o câmbio um pouco mais pressionado, desde o final de dezembro para cá, um estímulo fiscal que vai entrar na economia, fruto aí da PEC aprovada recentemente, e principalmente uma desancoragem das expectativas de inflação que a gente pode observar no relatório Focus, deve manter a nossa taxa Selic elevada por mais tempo do que a gente imaginava. Né? A gente está com um call oficial aí de que só seria cortada a taxa aqui de juros no final desse ano, né, no último trimestre, mas eu diria que isso requer ainda muita atenção. Nas últimas 2 semanas, o relatório Focus trouxe notícias bastante desagradáveis, né? O mercado, os economistas colocando algum tipo de desancoragem além de 2024, né? Só lembrando, 2024 a meta de inflação é 3%, o mercado já subindo para cima de 3,5% essa expectativa, e um movimento pouquíssimo usual, os economistas mexendo na inflação esperada para 2025, ou seja, a gente está falando 3 anos à frente. Né? Normalmente a gente não vê os economistas revisando muito o cenário tão antes para um prazo tão longo, né? Mas isso mostra que, de alguma maneira, os sinais aí que a gente tem visto do governo que acaba de assumir lá em Brasília jogam a ideia de que o fiscal seguirá mais expansionista do que o necessário para trazer a inflação de volta para a meta. E, eventualmente, né, algo que a gente faz uma leitura aqui, 2 hipóteses. Que, terminado o mandato do atual presidente do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, seria indicado alguém mais leniente com a inflação, e isso impactaria essas projeções para 2025, que a gente está vendo já subir. E a outra opção é de que, em algum momento, o governo decida rever a meta de inflação. Né? Como eu disse, né, a meta de inflação a partir de 2024 é de 3%. Nada impede, né, em teoria, que o CMN, né, que é responsável em definir a meta, revise para cima a meta de inflação, e por isso o mercado pode estar embutindo alguma possibilidade ou alguma probabilidade disso eventualmente acontecer. Acho que é importante acompanhar isso porque, em cima desses movimentos, o Banco Central provavelmente fará declarações ao longo das próximas semanas e dos próximos meses. Acho que é isso, a gente vai recorrentemente voltar a esse tipo de tópico aqui nessas próximas nossas análises, né? Mas aqui está nosso primeiro comentário do ano, e reforço aqui o pedido aí seguir nossas redes sociais, tanto no Instagram como no LinkedIn e no Twitter, que a gente dia a dia acaba colocando algum comentário econômico mais específico para compartilhar com vocês. Fico por aqui, muito obrigado, um bom ano e até a próxima.